Bora lá, fiel, para as últimas informações do Corinthians. O Mano aqui na Rádio Energia FM atualizou e confirmou que o Corinthians pode receber até 30 milhões de reais aí pela venda do zagueiro Murilo. Falou também do name rights da Neoquímica Arena e atualizou todas as informações aqui do Timão no vídeo de hoje. Curta o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana para sempre receber as notícias do Timão. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Mano, a Lelê dentro da sala do transfer. Os Bambi também estavam, hein? Não, mas ficaram, eles sentaram, mas saíram rapidinho. Não sei como, mas saíram rapidinho. Entrou e saiu, né? Só abriu a porta, olhou, oi, Mas já tá lá. É que nós estamos à vontade, mano. Já abrimos a geladeira, já estamos com o pé em cima do sofá. Cara, tomamos conta do transfer ban. Lelê, mano, eu tô vendo uma reportagem aqui onde cita o Tadieres, o presidente, tá bravo, hein? O presidente do Tadieres tá bravo. Sim. o base lá, o base. Tem uma dívida, né, do Garro com o Tadieres, 23 milhões e 300 aí. Né? E o presidente lá, o André, qual é o nome dele? Andrés Base. Andrés Fassi. Fassi, isso. Andrés Fassi disse que tentou falar com o Augusto Melo, né, mas foi ignorado, né? Então agora não tem conversa, né? Não tem conversa. Eles querem também, assim como o Félix Torres lá do Laguna, que é os 23 milhões aí, mano, se no vira, cash. No cash. Né? Segundo ele, o jogador valorizou 300%, que também é uma verdade, veio jogar no Corinthians. Então não tem como, cara. Então agora tem mais essa bucha que, assim, já tá na FIFA. Pode pintar o transfer ban a qualquer momento. Ele então, tá pedindo, Bento, se for na ordem... Oi, diga. Não, era quem chamou? Não, mano, era a informação de que o presidente tá pedindo, se não pagar, pra derrubar pra segunda divisão. Não, mas isso aí faz tempo que ele falou, mas esse idiota não ele manda falou nada que nesse merece quesito. cair. A prioridade dele é receber, Domênico. Ele quer receber o dinheiro dele. Mas, ô Bento, ele não tá errado. Ele não tá errado. Por mais que o Tadieres também tenha sido sem vergonha na vinda do Garro, em demorar pra emitir lá a documentação e tudo mais, mas nesse ponto, cara, ele tá certo. Ele não tem que tentar fazer acordo com ninguém. Ah, mas não era o Osmar Stabile, era o Augusto Melo. A gente tá falando de instituição. Independente de quem esteja à frente, é o clube que responde. É o clube que responde. E nesse ponto, cara, Tadieres, Santos Laguna, Rojas, eles não têm que fazer acordo, eles não têm que ser bonzinho. Porque quando tentaram ser bonzinho, tomaram na tarraqueta, como foi o caso do Santos Laguna, como foi o caso do próprio Rojas. Apesar de não ter jogado bosta nenhuma no Corinthians, mas tem contrato, tem que ser pago. Entendeu? Então, nesse ponto, cara, o Corinthians ele tentou prorrogar ainda mais aí uma condenação, porque ele sabia que ele ia perder as 3. Não adianta você falar, o Corinthians tentou. É aquele tipo de artifício que você utiliza juridicamente para ganhar tempo. Você recorre aí numa segunda instância, que aí você vai pro caso lá na Suíça, e aí o caso olha, pega e fala, muitas vezes é difícil, é muito raro o caso ele contrapor uma decisão da FIFA. Você faz isso justamente para tentar prorrogar, jogar para outra administração, depois o outro que resolva. Mas nesse ponto, cara, de verdade, Domênico, o Corinthians ele tem que dar nó e pingo d'água para tentar arrumar esse dinheiro e pagar os caras. Porque eles não têm obrigação nenhuma em serem gentis com o Corinthians, em prorrogar o pagamento, em fazer acordo. Eles já têm uma condenação em trânsito e julgado a favor deles. Acabou, irmão. Tem que pagar. Falou tudo, mano. Não tem nem o que a gente questionar. É claro que o torcedor às vezes pode ficar chateado pela forma que o presidente fala e tudo mais. Mas se a gente tá no erro, cara, a gente tem que saber reconhecer, né, mano? E eu tenho certeza que, assim, se fosse com a gente... Porque pensa na situação do Tadieres, cara. Talvez seja até pior do que a situação do Santos Laguna com o Félix Torres, porque era o principal ativo deles, o Garro, né? Um cara que se destacou ali no Campeonato Argentino, que eles poderiam ter vendido e arrecadado um dinheiro bom que ia ajudar no clube. E como o presidente falou, e é uma realidade, esse valor que eles poderiam ter recebido, investido nesses 2 anos que passaram, é irrecuperável. Já passou. Então agora, por isso que ele tá no direito dele. Se fosse o meu clube, eu também não ia ficar aceitando parcelamento e pedido aí de pinico, como o Stabile tá tentando fazer. O Stabile tá no direito dele porque ele tá tentando resolver de alguma forma. Entrou agora na presidência. Mas o presidente do Tadieres também está defendendo o interesse dele. Então é isso. Ô, Lelê. É que o Corinthians, Lelê, nesse ponto, eu só acho que o Corinthians é bom ele ficar bem esperto com relação a isso, porque o Corinthians ele entrou com um caso de novo na FIFA. Depois de uma decisão do CAS, o Corinthians ele tá pedindo aí pra FIFA tentar intermediar uma situação aí com o Santos Laguna, pra receber, o próprio Stabile tá falando,
Então, mas o Bento, o Stabile tá falando, porque agora a gente fez um acordo aqui na CNRD para pagar os credores, a gente tá pagando religiosamente em dia. O Corinthians tá achando que ele reabrir esse caso na FIFA vai trazer para ele talvez uma pausa num outro transfer ban que possa pintar. Isso daí tá incorrendo um sério risco, cara, porque se cair outro transfer ban, a questão de perder pontos é muito grave. É muito grave. Então é bom o Corinthians aí, através do seu departamento jurídico, não tentar achar que pedir para a FIFA intervir nessa situação vai congestionar ou vai talvez aí prorrogar um pouco mais de tempo para vir o próximo transfer ban. É bom os caras se coçarem lá. Ô Lele, até com relação ao Corinthians ainda, Bento, duas informações aí que acho que também são importantes. A primeira é que o Corinthians ele já providenciou aí também o transporte para o Hugo Souza. O Brasil que vai jogar aí contra a Bolívia, lá em El Alto, na terça-feira. O Corinthians já fretou um avião aí para que o Hugo Souza possa estar voltando, para que ele esteja presente no jogo de quarta-feira contra o Atlético Paranaense, jogo decisivo que vai colocar o Corinthians na semifinal da Copa do Brasil, se Deus quiser. O Corinthians já ganhou fora. O quê? Tá classificado. Brasil. Tá classificado. Não, eu sou humilde, irmão. Eu sou humilde. Tá humilde, tá aí. O quê? Tá humilde? Sou humilde. Eu falei, se Deus quiser, o Corinthians estará lá. E uma outra informação, Lele, acho que foi o Neto que falou, que o tal do Marinax, aí, o dono do Nottingham Forest, o bilionário grego, ele tá entrando em contato com o Corinthians para comprar os 10% que o Corinthians ainda tem no passe do zagueiro Murilo, que tá jogando lá. Ele tá querendo aí pagar essa quantia porque possivelmente o Nottingham Forest já deve estar para vender o Murilo e ele não é trouxa nem nada. Ele sabe que vai morrer um Tinguá ali. E sabendo que eu acho que ele deve estar também aí brifado que o Corinthians tá devendo pra Deus e todo mundo, ele falou, deixa eu oferecer um dinheiro lá pros duros pra ver se os caras vendem esses 10% aqui. Eu dou uma esmola lá pra ver se eu pego tudo. Pois é. Então aí deve acontecer talvez aí, Lele, a venda desse percentual que o Corinthians ainda tem. E Marinax tá assim também com o Textor, viu? O tal do Cuiabano se apresentou no Nottingham e um dia depois já voltou pro Botafogo. Tá assim, ó. Mas esses caras, esses bilionários, tudo tem contato um com o outro. Você acha que não? Você acha que não, mas aí, né, mano? Bom, eu não vou falar nada porque assim, né? Calada eu me deito, sem processo eu me levanto. Mas, porque essas situações aí estão bem esquisitas, né? Mas eu acho aí, mano, tudo bem, o Corinthians tá precisando de dinheiro, talvez consiga aí um valor bacana oferecido pelo Evangelo Marinax, só que também tem que ser esperto, né? Porque se a venda for uma venda com valores altos, como eu acho que deve ser, porque o Murilo tá em evidência lá. Tá bem lá. Então, assim, tem que ver se você não vai aceitar um dinheiro muito abaixo do que você poderia ganhar com os 10%, né? Ô, Lelé, é oferta e procura. O Corinthians tá precisando de dinheiro. O Corinthians não tem sim, claro, tem que aceitar, mas assim, tem que saber negociar, mano. Um caminhão. Então, saber negociar é a mesma coisa, você tá com fome. O cara fala, te dou um pão com manteiga, você quer? Quem tá morrendo de fome... não, mas esse é o problema. E não adianta também aceitar uma mixaria, sendo que mais cedo ou mais tarde ele vai ser vendido e você podia receber um valor bem maior. E o Neymar vai tentar negociar um negócio mediano aí. Mas, ô Lelê, se o cara chegar lá e falar, eu tenho, sei lá, 5 milhões de euros, vamos supor que ele seja vendido aí por... Vamos colocar aí 50 milhões, quando eles têm 10% da transação. Tenho 5 milhões. Corinthians pega, Lelê. Corinthians tá duro. Corinthians tá precisando pagar 3 transfer ban pra amanhã. Não tem como ficar, olha, será que se for vendido por 80, eu vou tá abrindo mão de 3, não sei o quê? Não tem muito jeito. O Corinthians, a grana que oferecer, o Corinthians vai fazer um doce aí de inicial aí pra tentar barganhar um pouco mais, mas, cara, precisando pagar 3 transfer ban, sem dinheiro pra isso. O Corinthians tá contando moeda. Eu prefiro vender desses 10% do Murilo, que seja por 4, 5 milhões de euros, e já quitar esses transfer ban, pelo menos de imediato aí, pra não ter essa pista de perder 6 pontos no Brasileiro. Não, sim, mano, o que eu tô falando é que não pode ser trouxa, não pode também, assim, aceitar uma coisa muito, sabe? Mas que seria uma coisa de trouxa? Deveria receber. Porque, assim, nesse universo do futebol... Não, mano, depende... 1 milhão de euros seria coisa de trouxa, mas 5 milhões eu não acho que seria coisa de trouxa. Exatamente. Então, não adianta o cara chegar aqui e oferecer, vou oferecer 80% a menos do que vocês ganhariam ali com esse valor da venda dele em 10%. E aí, no futebol, nos bastidores, se os caras forem atrás, se informarem, você sabe mais ou menos
quanto que é que vai ser vendido e tal. Porque todo mundo que tem o contato ali, várias vezes eu, tipo, tem um clube que tá querendo comprar o jogador, nem saiu nada na imprensa ainda, mas os caras de dentro do clube já estão sabendo que o outro lá vai vender, porque tem esse contato. Mas, Lelê, a oferta dele vai ser com deságio. Você pode ter certeza. Não, se ele tá querendo propor um valor... Claro que vai, senão ele não ia nem oferecer. Se ele mas vender não por pode 50, ser algo tão exorbitante. Ele vai oferecer 3,5. Certeza. Ele não vai oferecer aí cabe ao Corinthians integral. tentar chegar num valor que fique bom aí. Boa. Denominador comum. É isso aí. Muito bem. Vai cuidar da anemia lá do osso. Eu só sei que num lugar onde tem Textor... Trago para você mais informações das negociações do Corinthians envolvendo os novos name rights. A Neoquímica pode renovar o contrato, pode cobrir propostas. Já houve conversas, eu vou te contar em que pé está isso daí, se existe chances da Neoquímica, a Hypera Pharma, cobrir as propostas que têm chegado ao Corinthians em relação aos novos name rights. Vamos também falar nesse blend de informações se André Carrídio pode estar numa possível semifinal de Copa do Brasil. Vou te contar como anda a recuperação do jogador, ninguém mais falou no assunto. Falando sobre name rights, eu trouxe algumas informações importantes. O Corinthians recusou a primeira proposta de name rights, tá? De uma bet. São 3 interessados, 2 bets e uma de outro segmento, que é mantida em sigilo. A bet fez uma proposta, o Corinthians recusou, abaixo do que espera o Corinthians, 70 milhões de reais por ano. Um valor de 700 milhões, o Corinthians quer no total por 10 anos de contrato. O valor foi abaixo, acima, claro, do que paga a Neoquímica hoje. A Neoquímica hoje paga 18 milhões por ano, um contrato feito de 300 milhões na pandemia em 2020, que eu também elogiei, mas enfim, agora já saturou, né? Tem que dar um upgrade. Essa é a avaliação do Corinthians, tá? O Corinthians sentou para conversar com a Hypera Pharma, que paga aí os 12 milhões de reais, que entende que realmente precisa, né, aumentar esse valor. Mas as conversas iniciais mostram que dificilmente, tá, a Neoquímica vai cobrir um valor aí de 70 milhões, tá? Pelas conversas iniciais, já posso adiantar para vocês, entre Corinthians e Hypera Pharma, tá? Que era, inclusive, até, né, uma opinião minha, né, que eu gostaria que acontecesse, que a Neoquímica e a Hypera Pharma renovasse, até para ficar o nome, não ficar perdendo, né, um pouco, ficar mudando de nome toda hora, ficar perdendo a identificação, né? Eu preferia que a Hypera Pharma, também no curto bet, né? Então, assim, mas pelo jeito, pelas conversas iniciais, vai ficar muito aquém. Eles não vão chegar em 70 milhões, tá? Essas foram as primeiras impressões que o Corinthians teve, tá? No caso aí, envolvendo a Neoquímica, tá? A Hypera Pharma, as conversas já iniciaram, o Corinthians já negocia com a Neoquímica e a Hypera Pharma, mas por enquanto, a Neoquímica muito, mas muito distante de chegar nesse valor que o Corinthians quer de 70 milhões no mínimo por ano no novo contrato para manter o seu nome lá no estádio corintiano, que ficou bonito. Neoquímica Arena, nós já nos acostumamos, mas enfim, essa é a informação que eu tenho para passar para você, torcedor corintiano. Vamos falar um pouco aqui de DM, né? Teve a notícia que saiu do Charles, né, com problema com ferro, enfim, falta de ferro no corpo, mas eu quero trazer algumas notícias boas hoje em relação ao DM do Corinthians, tá? Yuri Alberto, trabalho sendo feito de forma intensa, já treina com o elenco, tudo, para que ele volte, né, na próxima quarta-feira, para que ele volte no jogo contra o Atlético Paranaense, na Neoquímica Arena, jogo de volta pelas quartas de final da Copa do Brasil, tá? O Corinthians venceu o primeiro jogo por 1-0 em Curitiba e existe a chance aí do Yuri Alberto voltar. A expectativa é que ele esteja em campo dia 10, tá? Eu cravei para vocês que ele não voltava contra o Palmeiras, que não ia ser relacionado, e agora, né, estou colocando aí para você a condição, como já havia acertado em todas as outras aí, né, essa questão de retorno de jogador, enfim, período que vai ficar fora. Então, trazer essa informação importante para você, que a expectativa, tá? A não ser que o Yuri Alberto venha reclamar de novas dores, mas é que ele volte na próxima quarta-feira contra o Atlético Paranaense, camisa 9 do Coringão. Comenta aqui embaixo, me fala aí se você tá ansioso para a volta do Yuri Alberto. Agora, recebi uma informação muito boa, tá? Muito boa, né? A gente sabe que o Carrídio, né, passou, né, por uma cirurgia, né, algo sério, né, que é ligamento, né, de tornozelo, algo bem, uma situação, foi uma cirurgia, foi uma lesão bem complicada, a do André Carrídio, e todo mundo cravou que ele voltaria só no ano que vem. Eu falei para vocês irem com calma, já tenho falado isso já faz um tempo, para vocês irem com calma nesse sentido, tá? Do André Carrídio, para não decretar que ele não voltaria esse ano. E muita gente falando, não, que esse ano ele não joga mais, esse ano ele não joga mais. E a informação que eu recebo, tá, é que o André Carrídio tem tudo para estar em campo numa semifinal, numa possível semifinal, né? Eu falo possível, porque o Corinthians está com o pé na semifinal, mas ainda não está classificado diante do Atlético Paranaense. E a CBF mudou as datas, ajudou bastante o Corinthians nisso. As semifinais vão acontecer somente em dezembro. E fontes no Corinthians me garantem que o André Carrídio estará em campo, tá? É claro que quando a gente fala de lesão, né, às vezes pode prosperar mais, às vezes pode acontecer algum retardo, algum problema no caminho, então é sempre difícil cravar, mas essas pessoas me falaram que a chance é muito, mas muito grande
do Carrillo estar em campo em dezembro, na semifinal da Copa do Brasil. Aliás, o Corinthians já programa a volta do André Carrillo em novembro, tá? A ideia é que em novembro já esteja fazendo transição, tá? Reta final de recuperação, e aí em dezembro ele pode, né, estar em campo e reforçar o Corinthians na partida contra o possível, né? A gente fala que é o Cruzeiro, mas também ainda não está definida, né? Não está definido ainda o adversário da semifinal da Copa do Brasil. O Atlético Mineiro pode até virar, enfim, provavelmente o Cruzeiro, tá? Então, notícia boa para o torcedor corintiano, o DM, que, né, até por um elenco um pouco envelhecido, né? O DM do Corinthians tem trabalhado muito e tem ido muito bem nas recuperações, tá? Então tá aí para você, ó, André Carrillo, tá? Na semifinal da Copa do Brasil. O Corinthians não tem pressa em pagar mais, né, o transfer ban, né, em pagar o Santos Laguna e derrubar o transfer ban, porque agora o Corinthians está trabalhando com a data de novembro, que é da nova janela de transferências, tá? Então o Corinthians vai dar uma segurada, vai guardar o dinheiro, tá? Eu recebi de uma informação importante que os 28 milhões, né, o Corinthians reservou 28 milhões para pagar esse transfer ban. Esse dinheiro não vai ser mexido, não vai entrar no fluxo de caixa, enfim, para que o Corinthians venha pagar outras contas. O Corinthians vai guardar esses 28 milhões, porque ainda faltam 12 milhões, né? O valor é de 40 milhões de reais, equivalente, né, aí a dívida, né, que o Corinthians tem com juros, multas do zagueiro Félix Torres ao Santos Laguna. O Santos Laguna foi muito duro com o Corinthians, muito por conta do relacionamento que houve, né, na gestão Augusto Melo. O Corinthians, eu apurei o detalhe da proposta, as prestações, ninguém trazia para você exatamente quantas prestações foram, né, que o Corinthians ofereceu, quantas vezes eu apurei, tá? O Corinthians ofereceu 70% no ato, os 28 milhões, e somente 2 prestações. E sabe qual o prazo? Não eram 2 prestações anuais, semestrais, não. Era 30-30. 30-30. Então o Corinthians pagaria 70%, né, ao Santos Laguna. Achei que o Santos Laguna foi muito duro, se tratando de Félix Torres ainda. Entendo, né, que o Corinthians não pagou e o Augusto Melo acabou prejudicando demais, mas o Corinthians daria 28 milhões, tá? 28 milhões e 2 prestações de 6 milhões. Uma daqui 30 dias, se tivesse pagado hoje, por exemplo, né, pagaria no dia 3 de outubro mais 6 milhões, depois no dia 3 de novembro, né, de novembro, mais 6 milhões, né, o final do ano tá chegando aí. Enfim, e mesmo assim o Santos Laguna não quis, agora o Corinthians também, como não precisa ter pressa, né, porque não vai contratar mais ninguém, vai dar uma segurada e o Santos Laguna vai ter que esperar, né. O problema é que outros transfer bans correm o risco de acontecer também, o Corinthians receber transfer ban no caso Garro, 32 milhões, e transfer ban, né, no caso Rojas. Se todos esses transfer bans se confirmarem, nós estamos falando de um valor aí de 112 milhões de reais no mínimo. 32 milhões no caso Garro, 40 no caso Rojas, que já deve ter aumentado também, e 40 no caso do Félix Torres. Então 112 milhões no mínimo. Há quem diga que o Corinthians precisa de SAF, né? No quesito financeiro não precisa. O Corinthians arrecada dinheiro demais. Toda hora, eu sei que o Corinthians tem muita dívida, mas toda hora o Corinthians vai receber 30 milhões daqui, 20 milhões dali, 30, 40 milhões do Pedrinho que venderam de graça. Cara, o Corinthians arrecada muita grana. Um problema é a forma como os caras administram. E aí sim precisa de uma SAF. Mas só pra vocês entenderem, pessoal, nesse quesito de SAF, quem aprovaria uma SAF lá dentro é os caras que estão lá. Então, assim, os caras falam assim, tá, a gente recebe dica aqui do poder, dos cargos que nós temos, pode entrar uma SAF. Eu vou votar pra sim. Você acha que eles vão votar pra sim, cara? O Corinthians é de conselheiros hoje. O Corinthians não é do povo, é deles. É eles que decidem, né? É eles que decidiram até hoje que o Andrés e o Duílio nunca roubaram nada. E o Ministério Público, em menos de 30 dias, já afastou os caras por comprovar que os caras estão envolvidos até o pescoço com um monte de coisa errada. Né? Então o Ministério Público teve que intervir. O Corinthians é desses caras, eles não vão aprovar uma SAF. Né? Fala-se muito em SAF, eu cubro o Corinthians aqui, velho. Depois que eu fui aprender e entender isso, não vai aprovar, cara. Você tem noção? Quem tem que aprovar uma SAF é esses caras aí. O Corinthians grita por uma SAF no sentido de organizacional. Futebol, vamos pôr dinheiro aqui, tirar ali, vamos vender 30%, vamos proteger o nosso jogador que foi pra fora. Que nem o Murilo, só tem 10%, por que não tem 20%? Né? Já seria nossa, já resolveria, acho que todos os transfer bans se tivesse 20%. Mas isso tudo aí vai com muito planejamento, né? Não com a incompetência que tem lá dentro. Então não adianta a gente pedir SAF, porque esses caras mesmo não vão aprovar. O que adianta a gente cobrar. Então, usa o espaço aqui embaixo para você comentar, para você deixar a sua indignação, para comentar, bora trocar uma ideia sobre isso. Curta o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana para sempre receber as notícias do Timão. Até o próximo vídeo aí, se Deus quiser.